Documento Jovem Pan. Olá! Hoje o Documento Jovem Pan revisita a trajetória de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o seu Tuta. Você vai conhecer a história, os valores e o impacto de um líder que fez da Jovem Pan e da própria história uma referência nacional. A partir de agora, mergulhe na vida do empresário que mudou a história da comunicação no Brasil. Eu vejo meu avô em cada corredor, em cada botão que eu aperto, na hora que eu paro o carro na garagem, na hora que eu vou embora. Então, acho que a única coisa que me sustenta aqui nos dias ruins é lembrar que ele está aqui ainda, entendeu? Então, para mim, é muito importante manter a vida e a memória dele na Jovem Pan, porque a Jovem Pan se transformou e não vai ser mais a empresa dele. Mas ele ainda vai estar aqui e ele ainda vai ser a Jovem Pan. Independente de se querem ou não, ele é a Jovem Pan. E eu acho que o legado dele está em cada canto aqui da Jovem Pan. Eu que conheci a redação até antes da reforma, eu que conheci a redação mais antiga, eu vejo ele em cada canto aqui, não só parece que ele ainda está presente aqui, andando e conversando com a gente, mas também de todos os ensinamentos, de todas as técnicas que a gente usa hoje, a forma como a gente escreve, a forma como a gente fala, a gente se lembra dele e tá tudo aqui. Curiosamente, não sei se vocês sabem, era essa sala que nós estamos gravando, era a sala do seu Tuta. Ele deixou muita coisa, se eu for falar aqui, mas ele era além do tempo. É difícil, na verdade, falar do seu Tuta sem sentir uma imensa gratidão. Foi um privilégio, uma honra trabalhar com o seu Tuta ao longo de algumas décadas, ao lado dele e aprendendo. Foi o chamado chefe construtor, construindo pessoas, construindo profissionais, corrigindo rotas, orientando. Olha, para a vida deixou vários e vários exemplos, né? Um empreendedor, um cara honesto, um cara amigo, um cara leal, né? Um cara que reconhecia o trabalho, entendeu? Dava chances para você crescer, né? Ele sempre foi de equipe. Logo que começou aqui, eu até me espantei. Chegava o aniversário de cada um de nós. Fosse o Joseval Peixoto, a Denise, qualquer repórter, qualquer analista, qualquer apresentador de programa, qualquer auxiliar, né? As meninas da limpeza recebia em casa um bolo de aniversário e uma cartinha pessoal dele. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Quer dizer, ele não dava para trair o Tuta, não dava. Ele era muito irmão, muito irmão. Ele era o patrão, assim, ele reconhecia o seu trabalho, ele reconhecia o seu valor. Então, assim, para mim, eu sinto muita saudade. Quando eu olho para esse corredor, que eu não vejo o Tuta passando, para mim, assim, é difícil, porque ele deixou muita saudade. Eu acho que ele foi um patrão muito, mas muito bom mesmo. Ele sempre fez surpresas para mim. Ele foi um homem surpreendente, sempre. 28 de abril de 1931, São Paulo. Nascia Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que veio a se tornar mais conhecido como Seu Tuta, um apaixonado por comunicação, mas também por pessoas, pelas novidades do mundo e pela família. Foram 6 décadas dedicadas à profissão de comunicador e um legado impossível de ser calculado. Exigente, inquieto e completamente apaixonado pelo rádio.
Seu Tuta guiou a Jovem Pan com o coração e com a certeza de que a credibilidade e as pessoas são o maior patrimônio de um veículo de comunicação. Eu falei com o doutor Batista, que era o nosso engenheiro que deu o curso, falei, ô doutor Batista, quem é esse garoto aí que fica mexendo no equipamento, tudo? Ele falou, bom, ele é o que vai dirigir externa, além de ser o dono da televisão. Eu falei, ele é o dono? É. Eu falei, mas não é possível, tal. Aí me aproximei do Tuta e chamava ele de Antônio, e chamo ele de Antônio até hoje. Eu falei, Antônio, você conhece, pelo que eu estou vendo, melhor essa câmera do que eu. Ele falou, não, que eu conheci essa câmera, que eu fiz como se fosse um estágio nos Estados Unidos, tudo. E ali o Tuta nasceu já como diretor de TV. Essa amizade começou na fundação da TV Record em 1953. E no dia 27 de setembro nós inauguramos. E foi assim um acontecimento, né, com o hino nacional e a Nossa Senhora Aparecida, com o Dr. Paulo Machado de Carvalho, era muito devoto também. Então, sabe, foi assim um momento que jamais, um momento inesquecível. E o Tuta e eu, naquele exato momento, começou a acontecer a amizade nossa, mas uma amizade, sabe, de troca de criações, das nossas ambições. Uma relação paternal, e aquela relação paternal, assim, de uma pessoa vigilante por seu trabalho, para sua educação jornalística, e ao mesmo tempo muito próximo de você. E eu podia contar com o seu Tuta e com a rádio, obviamente, todo mundo tem momentos delicados na vida, alguma emergência pessoal, e nessas horas ele fala, tudo bem, você não pode vir trabalhar hoje, não vai entrar no ar hoje, alguma emergência pessoal, isso é muito importante, sabe? Eu posso dizer que a sua empresa mudou minha vida, porque quando eu cheguei em São Paulo, eu era apenas um cara do Rio que estava começando, e a Jovem Pan foi a empresa que me deu casa para morar, para mudar de estado, mudar a vida. E mudou, entende? Foram 20 anos, né, trabalhando nessa empresa maravilhosa, familiar, acolhedora, uma empresa de sucesso, onde você colocava a sua voz, você virava a estrela do dia para a noite. Então eu sou uma pessoa muito grata, né? A Jovem Pan, o seu Tuta, o Tutinha. Tuta soube da minha demissão, mas soube quase que antes que eu soubesse. Você foi demitido? Fui. Ele pegou o telefone interno, ali na minha frente, e ligou pro RH, era Benvenuto, o nome do diretor lá do RH. Tem algum pedido de demissão aí do Milton Barrão? Tem. Caso que eu jogo fora. Uma vez, sem querer, eu bati o saco de lixo nas pernas dele. Falei, seu Tuta, desculpa, não foi porque eu quis. Não, tudo bem, não esquenta a cabeça, não. Nesse dia eu fiquei com medo, porque ele era o dono, né? Falei, será que ele vai me mandar embora? Mas graças a Deus não mandou, tô até hoje aqui. Continuo trabalhando com os filhos deles, que também são gente boa também. As filhas dele, os netos, entendeu? São muita gente boa também. Qualquer coisa, ele era um observador. Eu era uma pessoa que não observava nada. Por exemplo, se ia num casamento, vou contar um detalhe, ia num casamento com ele, que geralmente só ia em coisa de família, fazia. Aí eu, conversava com todo mundo, falava com todo mundo. Saía de lá, me perguntava, você viu fulano? Eu falei, eu não. Pois é, eu vi. E ele estava ali todo dia. Quem trabalhou aqui sabe como que era. O meu avô era uma pessoa muito metódica, no sentido de que chegava sempre no mesmo horário, cumpria a jornada da manhã, voltava para casa para almoçar e depois voltava para cá e ficava até às 6, às vezes até um pouco mais tarde, dependendo do projeto que ele estava envolvido. Então eu vivia isso. Ele era um cara
meticuloso, queria muito perfeccionista. Isso ele era, muito perfeccionista. E a parte dele era fazer essa parte de captura do programa, vamos dizer, captura de imagem do programa. E era uma equipe, né? Primeiro, ele era um visionário, né? Você já deve ter ouvido falar muito isso. Aí o seu Tuta saía, ia conversando com cada pessoa, ele parava, conversava, ia até a central técnica, conversava com os sonoplastas. Então ele subia, a primeira coisa, ele vinha na sala, passava, saía, voltava para a redação e ali ele falava, ia na mesa de cada um, conversava com todo mundo e o assunto de futebol, então ficava ali 40 minutos conversando com todo mundo sobre futebol, sobre os jogos. Ele tinha essa integração com a galera, né? Ele era bem do chão da fábrica mesmo, ele andava e trocava ideia com todo mundo. Ele era assim, ele era uma pessoa que queria quem ele gostava perto. Isso ele tinha. E a gente ficava ali, os repórteres, quando não saía para as grandes coberturas, a gente estava ali, o seu Tuta sempre chegava, assim, depois do almoço, ele vinha, conversava com todo mundo, começava a contar, participar, querer saber o que estava acontecendo. Ele não era aquela pessoa que dirigia, mas ficava recluso na sala dele. Não, ele participava, ele interagia, então era muito comum. Ali ele mesmo, sabe, aqueles 20, 30 repórteres, aquela redação pulsando, né? Mas o que era o Tuta? O seu Tuta era uma pessoa que ficava andando pelos corredores, era um homem que sabia quem trabalhava, quem não trabalhava, ele sabia tudo. Por mais que assim, as pessoas tentassem achar que não, mas ele sabia tudo. Ele andava pelos corredores com a mão no bolso e ficava de olho em tudo. Quando a gente fazia boas transmissões, ele aplaudia. Nossa, que legal, ontem vocês foram bem, aquela coisa toda. Também quando ia mal, ele puxava a nossa orelha, né? Então, ele era um cara assim, muito aberto e gostava de dar os presentinhos pra gente. No dia a dia, ele era um homem muito simples. Chegava, manga de camisa, tinha a sala dele que ele nunca ocupou. Nada. Tipo, meu Deus, não vou dar conta de fazer isso, não dá pra mim. E dele dizer, é verdade, a primeira vez você não vai dar conta, a segunda vez ainda vai ser ruim, a terceira vez você vai conhecer as pessoas e você vai melhorar e você vai conseguir. Acho que o seu Tuta é um gestor, um patrão que acreditava muito nas pessoas. Acho que no mundo moderno, hoje, as pessoas são um pouco desvalorizadas. Troca, não gostou, não faz. E ele era um cara muito empático nesse sentido, assim. Quando ele construía a Jovem Pan, eu via que ele sentia como uma família mesmo. Não só criou programas, mas como ele criou profissionais, porque quando a gente fala criou profissional, ele olhava para aquela pessoa e falava assim, esse vai dar bom. Esse pode, vamos vestir nesse. Às vezes o cara, tipo assim, olhava para isso e falava, não vai dar nada. Mas o seu Tuta tinha essa visão de criar aquela pessoa e muitos aí que foram criados pelo seu Tuta e tá em outros canais, outros lugares que se deram bem por conta dele. Minha folga aqui era de segunda-feira. E assim ele vinha na terça e falava, aí, como é que tá seus filhos? Você está dando atenção? E sabe, eu era novo, um menino novo, já tinha filho, e estava aqui na rádio, porque a gente não tinha essa. Mas ele se preocupava, vinha. Então ele tinha essa preocupação do seu funcionário e ser humano também. Com mais de 60 anos de carreira, ele revolucionou o rádio e a televisão no Brasil. E continua inovando. Ele é um incansável Tuta Carvalho. 1949. Tuta chega à então Rádio Pan-Americana. 3 anos depois, em 1952, assume a direção da emissora e passa a imprimir seu estilo próprio, ousado, atento ao público e sempre aberto ao novo. Tuta liderou a transformação que mudou a história do rádio brasileiro, convertendo a Pan-Americana em Jovem Pan e inaugurando um novo tempo de jornalismo, prestação de serviço e cobertura ininterrupta. Difícil descrever tudo quando começou em 1949, que eu comecei, em 53 eu fui para a televisão, comecei a trabalhar na televisão sem entender absolutamente nada de televisão, vamos começar a participar. Eu acho até que foi interessante começar
tipo buscando caminhos, porque nós tivemos oportunidade, nós e a equipe, o Nilton, todo mundo que trabalhava na época, de buscar coisas diferentes para a TV. Éramos iniciantes, podíamos arriscar tudo, a TV também não tinha, a Tupi era de 50 e nós estávamos em 53, então 3 anos. Estava desbravando tudo ainda, né? E ele produzia uma Jovem Guarda, do Roberto Carlos, Erasmo, Vanderlei, aquele povo, que foi um fascínio da televisão brasileira. O Tuta, então, assumiu a Pan-Americana, mudou o nome para Jovem Pan e se uniu à turma da Jovem Guarda. A Pan-Americana, na época, estava próxima da falência, da impossibilidade de existir. Todo o rádio, porque a televisão chegou, o rádio esvaziou. Os grandes artistas, todos eles foram para a televisão. O Tuta assumiu Jovem Pan e mandou bala e construiu esse império, sozinho. E ele passava na redação escolhendo. Você é Pan ou Record? Pan ou Record? Pan ou Record? E eu escolhi Pan, para ficar com ele, porque a gente já sabia da história que ele ia assumir. E não errei, mais uma vez. Mas veja bem, quer dizer, a coisa não é tão fácil, porque nós levamos 10 anos para depois conseguir produzir algum programa de grande audiência. Porque a família Trapp toda foram da década de 60, e nós começamos em 53. Então, praticamente 10 anos depois que nós conseguimos fazer alguma coisa de nível na televisão. Tivemos muita sorte porque acertamos vários programas. Seu Tuta foi protagonista das grandes viradas da comunicação brasileira. Foi pioneiro na implantação do jornalismo 24 horas no rádio. Defendeu a liberdade de imprensa em tempos difíceis. Enfrentou censuras, monopólios e barreiras que limitavam a informação. Criou transmissões esportivas que saíam do eixo Rio-São Paulo e aproximou o público de grandes acontecimentos, como o incêndio do edifício Joelma em 1974. Também foi um dos primeiros empresários do país a apostar na internet, com o lançamento, em 2007, da Jovem Pan Online, que anos mais tarde se tornaria a base da Jovem Pan TV. Uma coisa que eu estranho muito quando a pessoa morre é que ela vira o tempo do verbo. Ele foi, ele era, mas no caso do Tuta, ele nem foi e nem era, ele será sempre um dos grandes nomes da comunicação brasileira. Falar do seu Tuta é falar da comunicação, falar de um homem exemplar. Eu sou daqueles que cresci já tendo o seu Tuta como uma referência, uma das principais referências da comunicação. Numa época que prevalece até hoje, onde nada acontecia de importante sem a sua participação. Conheci o Tuta ainda muito jovem, onde ele ainda não era o seu Tuta, mas eu chamava de profeta, porque ele tinha uma visão da televisão, não só do ponto de vista artístico, do ponto de vista jornalístico, mas também do ponto de vista da engenharia, que hoje nós chamamos de informática, de tecnologia. Então, mas essa diversidade de opiniões e coisa, eu acho que é o importante, é a credibilidade que tem a rádio. E essa é a marca da Jovem Pan? Eu acredito que sim, né? Não tem como acabar o rádio, não tem como. Porque alguém, uma cidadezinha no interior, a primeira coisa que uma equipe que quer fazer jornalismo e procura fazer, faz o quê? Uma rádio. É mais simples dele fazer uma rádio. Tem as rádios comunitárias aí que atrapalham até as rádios profissionais, as rádios que têm estrutura, essas comunitárias atrapalham. O rádio estava sem caminho na época, porque o rádio era tudo, era novela, era auditório, era também jornal, e todo mundo foi para a televisão. Mas no incêndio do Joelma e no incêndio do Andraus, nós aprendemos qual era o caminho do rádio.
Porque em vez de você ficar narrando o cara desesperado no alto da torre do prédio, pegando fogo e narrando aquele desespero, que era a forma do rádio se comunicar, a gente, na verdade, ficava pedindo para o povo não comparecer no local, porque ia atrapalhar o caminho das ambulâncias, que estava socorrendo os queimados, e ir para o Hospital das Clínicas doar sangue. Então, ali nós aprendemos que o caminho era a prestação de serviço. Quando o show assim perdeu um pouco a relevância, ele mudou para jornalismo. E aí sim ele fez uma coisa legal, que foi dar opinião no jornalismo. O Tuta foi o maior criador e maior proprietário de ideias do rádio. Pra você ter uma ideia, antes do Tuta, a narração esportiva terminava o primeiro tempo, passava para o estúdio, ficava 15 minutos no estúdio, voltava para narrar o segundo tempo. Ele falou, não senhor, vou acabar com isso. Pegou o Mário Moraes, que queria fazer rádio-teatro na Rádio São Paulo, que era também do grupo. Falou, não senhor, você vai comentar o primeiro tempo. Então, o comentarista de intervalo foi criado por Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Ele fez muita coisa, mas o que eu lembro assim, que eu acho mais interessante é que na época da TV era preto e branco. Então quando você ia transmitir um jogo que as camisas dos jogadores eram parecidas, você não sabia que time exatamente que era. E ele me conta que na época ele pegou um papel laranja e pôs na lente. E dava uma diferença grande, que as outras emissoras vinham atrás dele. Pô, como é que é essa lente aí que você arrumou? Ele fala, não, a lente comprei lá no Japão, uma lente, na verdade, era um papel celofane lá, laranja, que não sei se é celofane, botava lá um papel que dava diferença de cor entre as camisas, entendeu? Câmera de vídeo, de um jeito super experimental, e deu diferença nas cores na imagem, e aí a equipe guardou segredo para não contar mais para ninguém, sabe assim? Outra coisa legal que ele faz, e que hoje eu vejo muito em TV americana, que é a câmera no público, reaction. Ele pegava muito reaction, uma coisa que os caras não fazem hoje. Os programas americanos têm muito isso, é pegar as expressões das pessoas. Então no futebol ele tinha uma câmera de cada lado só para pegar a expressão do torcedor. Hoje é muito raro isso. Eventualmente fazem, mas mal feito, sem o objetivo de pegar a reação das pessoas. Mas o seu Tuta, ele já era tão visionário que, salvo engano, eu não sei se foi 2007 ou 2008, quer dizer, a gente está falando ainda de uma internet quase que de escada, você não tinha essa rapidez, você não tinha 4G, né? Ainda estava muito no começo da internet. Ele já vislumbrando o que vinha, né? O que seria depois o rádio com imagem, né? Ele já em 2007, 2008, eu não lembro exatamente, mas eu acho que é mais ou menos por aí, ele já criou, lá no 20º andar, que era um dos andares de todo o grupo Jovem Pan, ele criou um pequeno estúdio onde ele fazia todos os repórteres de rádio gravarem uma notícia, aquela cobertura do dia, com imagem. A internet é uma magia também para o futuro. Inclusive, a gente fala que é o rádio com imagem, antecipando um pouco o futuro, que a gente vai usar mais a imagem da internet com o nosso som. Jovem Pan Online, rádio com imagem online. Ela me deu, sabe, o seu Tuta ele cobrava muita lealdade, né? E cobrava também que você checasse as informações, né? Por exemplo, o Fernando Vieira de Mello, que foi um grande jornalista, que era do jornalismo aqui também, se esparramava pelo esporte, ele falava uma frase assim, nunca tenha pressa de dar notícia, dê a notícia bem dada, né? E a Jovem Pan era uma rádio que girava informação o dia inteiro. Era uma referência nacional. Quando ele trabalhava para a Record, ele fez transmissões no futebol em 2 estados. Pela primeira vez ele criou a Rede Sat, antes que todo mundo. Ele tinha uma visão técnica de equipamento mais do que todo mundo. Quem escolheu a antena na Paulista foi ele, brigando com o pessoal da Globo, que queria pôr em outro lugar. Todo mundo, ele bateu o pé
falou para todo mundo que aqui seria um bom lugar e hoje a antena da Globo está aqui, outras antenas vieram para cá, mostrando que na parte técnica ele era um cara de muito conhecimento. Ele era um autodidata que viajava para os Estados Unidos para conhecer equipamentos, essas coisas. Ele tinha uma paixão por fotografia, por foto em geral, e ele era um autodidata que tinha o feeling, assim. Gênios não nascem toda hora, e ele era um gênio que não precisava cacarejar que era gênio, assim. Visionário, seu Tuta entendeu que comunicação não tem fronteiras e fez da Jovem Pan um dos maiores grupos multimídia do Brasil. O que alguém com tanta visão diria hoje ao olhar o fruto de tudo o que plantou? Mas eu acho que ia ser interessante, assim, ver. E ele ia querer experimentar todas essas IAs, assim, porque ele é essa pessoa, dessa curiosidade, mas por ser essa personalidade ligada ao indivíduo e tal, gostaria de imaginar, assim, como que seria o olhar dele. Eu acho que o seu Tuta tentaria fazer algumas correções. Não que as coisas estejam erradas, porque sempre foi assim. Quando aparecia alguma inovação, alguma coisa diferente, ele tentava melhorar. Não cortar, mas ele tentava melhorar. Então eu acho que ele faria algumas correções. Daria palpites, né? Sem dúvida. Eu acho que se eu encontrasse o seu Tuta hoje, né, ele falaria assim para mim. Eu não falei que ia ser assim, porque realmente ele estava muito à frente. Ele falava umas coisas que assustavam a gente. Isso aqui vai acontecer, sabe? O seu Tuta era um homem na frente do tempo dele. Quando lançaram o iPhone, esse telefone, ele já andava com o iPhone e fazia coisas que nem eu sabia no iPhone. E antes de televisão, antes de YouTube, ele lançou o Jovem Pan Online, ele e o Nilton Travesso, que já era câmera, era ao vivo. Eu acho que eu já sabia o que viria depois, porque o seu Tuta tinha essa questão envolvendo, ele sabia o que estava vindo. Então acho que ele, aos olhos de hoje, ele olharia para o estúdio lá do 20, para o estúdio aqui do 24º, tipo assim, eu já sabia. Ele iria elogiar, lógico, elogiar, mas ele ia sempre falar assim, aquilo ali dá para melhorar, olha, aquilo ali, né, pode ser desse jeito, porque ele era assim. Né? Ele sempre falava, aquilo pode melhorar. De repente você chegava nele e falava assim, Tuta, olha, aquilo lá pode ser melhorado? Ele falava, vamos ver. Mas aí ele sempre falava isso. Com certeza ele ia falar assim, aquilo tá bom, mas a gente pode melhorar. Para você ter uma ideia, o Tuta lutou a vida toda para ter uma televisão. Não conseguiu. O Tutinha conseguiu, junto com o Marcelo. Então, ele estaria feliz, sem dúvida. Eu acho que ele teria orgulho, porque realmente a gente fez um trabalho bom. A gente saiu da rádio, fez um TV, que era um objetivo que eu tinha desde pequeno, porque meu avô perdeu a TV Record. Acho que ele ia falar, boa filho, boa. Não sei se ele ia falar, não sei, porque ele é difícil elogiar. Acho que ele ia falar, você não fez nada mais que obrigação. Não, meu pai era muito bravo. Do lado de fora ele elogiava para os outros. Com a gente ele era mais duro, mas isso foi bom que a gente teve que se virar. E eu acho que foi bom. Eu nasci meio jornalista. Eu sou xereta, eu quero saber as coisas, então é um pouco do jornalismo. Com os anos, pegando os grandes comentaristas e repórteres para trabalhar no nosso jornalismo, nós conseguimos, eu acredito, um jornalismo do melhor que existe. As histórias com o seu Tuta são muitas, até porque o tempo que ficamos juntos proporcionou isso. Do número 7, né? Parece que o 7 dele, o 7 acompanhava o seu Tuta ao longo da vida dele, recuando décadas no tempo, até porque a TV Record, Canal 7, com o Dr. Paulo Machado de Carvalho, com seus filhos, né? Era a marca da televisão, eles foram criados dentro de uma emissora de televisão. Então, eu coincidentemente entrei em 77, 7 de 77, o dia que eu comecei, a primeira vez que eu passei aqui era 7 de 77 e fui registrado algumas semanas depois.
A minha filha nasceu uma semana depois que eu comecei a trabalhar na Jovem Pan, dia 13/7/77. A história do 7 tem a ver com o Paulo Machado de Carvalho ainda, não é com o seu Tuta. Porque a TV Record era o canal 7. Dizem que Paulo Machado de Carvalho batia ponto na TV Record às 7 horas. A placa final do carro dele era 7 e ele morreu no dia 7, em 1992. O pai do seu Tuta. Ele fazia Fino da Bossa, ele fazia Dia D, fazia Hebe, fazia Família Trapo, fazia um monte de programa. Meu pai fez na TV Record, todos de sucesso. E eu ficava lá com os caras jogando coisa. Daí aprendi a fazer câmera, aprendi a fazer iluminação, aprendi a fazer som. Aprendi tudo com o meu pai e com o Newton. O seu Tuta resolveu criar um programa noturno chamado No Pique da Pan. Quando ele chamou aqui, exatamente onde nós estamos gravando, ele disse: eu queria fazer um programa noturno para acordar o rádio de São Paulo. Naquela época era quase tudo gravado. E eu ainda respondi: seu Tuta, nós temos um programa à noite, mas esse eu não quero mais. Eu quero fazer um programa ao vivo, com participações ao vivo, todo mundo participando, e usou mais uma vez essa expressão: eu quero acordar o rádio de São Paulo. E eu queria que você apresentasse. Quando ele disse isso, deu um frio na espinha, é um sucesso, né? Alguém está te oferecendo, a Jovem Pan oferecendo para você fazer um programa ao vivo, seu, todas as noites. Quando eu fui responder, ele falou: não responda, vai para casa e fale com a sua mulher, porque eu não quero destruir o seu casamento. Você nunca mais vai poder sair com ela, você não vai receber mais ninguém para jantar em casa, ela possivelmente não vai sair para jantar e não vai receber ninguém em casa, porque o marido vai chegar depois das 11 horas da noite, quase meia-noite. E tem uma agravante: você trabalha em todos os jogos, então a sua vida será assim, de segunda a segunda. Conversa com ela. Mas eu vou dizer uma coisa: se você aceitar e fizer, vai ser um sucesso. E o programa ficou 30 anos no ar. Em março ou abril de 90, eu já estava aqui trabalhando, né? Dando minhas cacetadas, falando minhas bobagens, né? Aí o seu Tuta veio com esse papelzinho aqui, ó. Isso aqui é a credencial da Copa do Mundo de 90, né? Pô, eu tinha 5 meses de rádio, eu estava começando aqui, tinha outros companheiros que estavam aqui há mais tempo, né? O seu Tuta chegou e falou: Luiz Carlos Quartarolo, Jovem Pan, Brasília. Eu não sei se eu vou mandar mais um repórter, estou pensando, se for é você. Essa é a sua credencial, se chegar lá, né? Se for realmente. No fim veio o plano Collor, né? Que ele roubou toda a poupança de todo mundo, inclusive das pessoas físicas, né? E a Jovem Pan acabou mandando só o Vanderlei Nogueira. E daí até o Ercolim saiu da rádio, tão magoado que ficou, né? E daí eu subi para o lugar do Ercolim para ser companheiro do Vanderlei Nogueira nas jornadas, fazendo uma dupla de quase 20 anos juntos, né? Então esse papelzinho aqui para mim, eu não fui à Copa, mas eu ganhei a Copa. Então isso aqui eu guardo como se fosse credencial de Copa do Mundo para mim. Por isso que eu trouxe. Tá aqui, ó. Mas vou levar de volta, viu? Quando a gente estava ouvindo falar aqui nos corredores que ele estava escrevendo um livro, né? Claro que todo mundo ficou interessado, porque é a história dele, é a história do rádio, a história da televisão, da TV Record. E um dia eu estava sentado aqui na redação e ele passa com um envelope na mão. E ele joga na mesa que eu estava, ó. Até amanhã me traz revisado. E ele largou e saiu, né? Aí eu abri o envelope, eram umas 300 páginas do rascunho desse livro aqui, Ninguém Faz Sucesso Sozinho, que foi lançado em 2009. Aí eu fiz algumas anotações e tal, e no dia seguinte falei: ó, seu Tuta tá aqui. Só tinha um dado errado de jogo, resultado de jogo do Brasil na Copa de 50 e tal, mas eu fiz aqui um apontamento com a caneta vermelha. Ah, muito obrigado, tal, né? Valeu mesmo. E aí, na dedicatória, no dia lá do lançamento, ele menciona isso. Ele fala: você acompanhou o nosso trabalho e inclusive melhorou com datas colocadas erradas. Muito obrigado. Dia 21/9/2009. Mas quando ele lança o livro,
ele faz um autógrafo lá, né? Foi no Pátio Genópolis, se eu não me engano, na livraria. Ele fez uma noite de autógrafos. E o que foi de gente? Foi assim, surreal, assim, tinha uma fila tremendo. E ele já era velhinho e ele não levantou de lá, ele assinou de todo mundo. O bicho nem no banheiro foi. Seu Tuta, esse livro aqui, quando ele lançou, eu lembro que ele escreveu, porque esse livro, Ninguém Faz Sucesso Sozinho, eu e o José Val Peixoto fazia um programa usando os arquivos da TV Record, da Rádio Jovem Pan. O que me marcou um dia no livro, no lançamento do livro, que ele escreveu, escreveu: Reginaldo, tenha certeza que se esse livro fosse em áudio, quem teria escrito era você. Então para mim foi... E eu era um menino ainda, né? Então foi marcante. Me ensinou muito, o seu Tuta me ensinou muito. Eu me lembro uma vez, ali naquela correria, eu acho que eu tinha feito alguma cobertura, que acho que choveu e desbotou um pouquinho aquele selo, sabe quando ficou meio rasurado na ponta? E ele viu na televisão e no dia seguinte ele já me chamou a atenção. E não adianta vir com desculpa, não adiantava vir com desculpa, eu tinha feito uma cobertura assim, ele falava, isso é primordial, isso é a marca, porque você representa a Jovem Pan. Claro, com muito cuidado, com muita atenção, mas quando você passa a entender esse cuidado, esse sentido, você passa a entender o porquê que a Jovem Pan se tornou o que se tornou, né? Começa ali muito devagar, com muito cuidado, com muito zelo. Então eu me lembro perfeitamente dele colando o selinho vermelho do JP, e quando ele ficou desbotado, a primeira vez que ele viu na televisão, ele já me chamou a atenção, tive que vir aqui na sala para colocar de novo. O seu Tuta, ele é assim, fui conversar com ele, né, que eu estava na época fazendo faculdade, estava bem pesado assim as mensalidades da faculdade para mim, e fui conversar com ele. Na verdade, pediu, acho que aumento, né? Ele perguntou para mim, quanto você paga na faculdade? Eu falei assim, eu faço trabalho voluntário e eu tenho um desconto na faculdade, na época, né? Ele falou assim, traz lá o boleto que eu pago. Eu pensei que era brincadeira. Eu saí da sala tão sem graça, eu falei, ai meu Deus, ele tirou o sal da minha cara, eu pensando comigo. Aí quando eu chego na minha sala, o departamento financeiro, até onde meu marido trabalhava, só que não foi meu marido, foi outra pessoa que me ligou. Na época o Jorge me ligou e falou, o seu Tuta pediu o boleto da sua faculdade para pagar. Eu fiquei assim em choque, falei, como assim? Aí ele pagou, eu já tinha pagado metade, toda a outra metade ele pagou até o final. Depois eu fui descobrir várias coisas, que ele pagou a universidade de algumas pessoas, sabe assim? E ele não contava esse tipo de coisa. Ele não ia contando da vida dos outros, ele era muito discreto. Ele pagava a faculdade, ele ajudava a pessoa a trazer a família de fora de São Paulo. Ele era um bom feitor, só que ele não fazia isso para os holofotes, ele não fazia isso para ser reconhecido como. Ele fazia isso porque ele acreditava nos laços que ele criava profissionais e pessoais dentro da própria empresa. Então acho que acreditar nas pessoas foi um grande legado que ele me passou. Por trás do empresário incansável, um homem profundamente afetivo com a própria família. Pai, marido, avô e bisavô, seu Tuta carregava nos vínculos familiares a base de tudo o que construía e deixou para seus descendentes a missão e o gosto pela comunicação. Para quem era dos dele, ele nunca estava ausente, ele sempre estava. Nós nos conhecemos muito jovens, porque uma saúde comprida. A minha madrinha era tia dele, então eu já conheci ele. As famílias se conheceram sempre. Isso aí, ele era um menino muito assanhado, porque acabou o almoço, ele levantou com o pai dele, com o Dr. Paulo, que eles iam no jogo de futebol. Na hora de beijar, beijou a todo mundo e aproveitou e me beijou também. Depois disso ele ficou me telefonando e eu estava ainda no colégio. Quando chegava o ônibus do colégio, ele estava sempre na porta da minha casa me esperando. Aí foi, todos os dias ele ia ficar me esperando, descer do ônibus. E assim foi, começou a gente a se namorar.
Aí casamos. E aí começou um filho, outro filho, outro filho. Ele sempre trabalhando bastante, sempre. Mas ele sempre foi o amor da minha vida. E quando eu vim trabalhar aqui, aí esse elo ficou mais forte ainda, porque era quase que convivia mais com meu avô do que qualquer outra pessoa. Desde que eu nasci sabendo que ele era santista, por mais que falam que ele era São Paulino. E aí eu era muito apegado a ele, eu ficava, como eu disse, muito tempo com ele, então eu ficava vendo os jogos do Santos com ele, sempre. E eu torcia por Santos quando eu ficava com ele. E aí, um certo período, ele brincou e falou, agora cada gol do Santos você vai ganhar R$10, sei lá, não lembro quanto na época. E o Santos começou a meter gol, e o Santos começou a jogar muito. E aí eu saía da casa dele com uma grana, e meus primos e meus irmãos, principalmente, ficaram muito enciumados, muito enciumados. E aí no Natal desse ano, que o Santos tinha sido campeão e tal, eles juntaram a família inteira, compraram camisa do Santos para todos os netos, menos para mim. Quando eu comecei a namorar ele, eu era obrigada a saber o time do São Paulo, tá bom? Eu tinha que saber o time como era. E a minha família também é de São Paulinos, então sempre fomos. Aí como fizeram lá alguma coisa para o doutor Paulo, ele se queimou e falou, não torço mais para o São Paulo. Eu vou torcer para o Santos. Não tinha Pelé ainda, nada. Falou, vou torcer para o Santos. Eu falei, bom, eu não sou vira-casaca, eu não vou torcer para o Santos, eu vou torcer para o São Paulo. Ele não falou nada, mas ele, no fundo ele torcia para o São Paulo, né? Mas não falava que torcia para o Santos. Depois veio o Pelé, bom, então aí ele ficou mais feliz ainda, né? Que o Santos deu banho em todo mundo. Tá vendo o Santos? A família o tempo inteiro, assim, sempre muito... Ele muito trazendo a gente, né? Tipo, viajava pra Disney com todo mundo, todos os netos. 1000 vezes, até a gente brincava, o Mickey está com saudades de você, agora você não está indo, ele está dizendo, onde está o seu tuta? E até outro dia eu fui pra Disney com os meus filhos, chorei que nem louca, porque só lembrava dele. Aquilo lá era um universo todo pra ele, tipo, não precisava de outras coisas, sabe? Tava sempre todo mundo orbitando um pouco em volta, sabe aquela pessoa? Tipo, eu brincava meio Don Corleone, assim, tipo, todo mundo orbitando meio em volta, sabe? Bom, ele sempre almoçou em casa, nunca deixou de almoçar em casa. Então, ele não falava muito de negócios, poucas coisas ele falava de negócios. Algumas atitudes que ele tomou, ele me perguntou o que eu achava. Eu falava e ele achava que eu estava certa. Algumas coisas da vida. Eu trabalhava, mas sempre ele deu prioridade para mim. Mais que da rádio, eu acho. Pelo menos é o que eu sentia. Sempre foi um marido maravilhoso. Todos os dias me dava presentes mil. Enfim, ele era demais. Era um briguento, mal-humorado, porque era muito ciumento demais, mas era um marido maravilhoso. Na casa ele era muito bom com as minhas irmãs, com todo mundo, sempre ajudou todos os netos, todo mundo. Muito legal, meu pai. Mas foi bom. Pai duro é melhor, que a gente aprende mais. Quando ele ficou doente, o médico falou para ele, olha, a gente pode fazer um transplante. Ele falou para mim, eu não vou fazer. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, mais 10 anos de vida não vai fazer, eu não vou fazer. Eu falei, bem, você vai muito melhor para você. Não vou fazer. Eu falei, bom, que eu vou fazer a sua vontade. Olha, ele tinha medo de hospital, ele não passava nem na frente de hospital quando era moço. Tinha horror de hospital, não ia no hospital, nada. Mas ele passou 12 anos da vida ou mais, indo todos os dias no hospital. Nunca se queixou, nunca falou,
Olha, estou indo no hospital, que coisa chata. Não falou uma palavra. Até hoje, tem gente que me liga no aniversário dele, gente que trabalhou aqui. As pessoas não esquecem, né? Porque quando alguém olha pra você e acredita em você, não tem nada que bata isso. Tudo é meu avô, gente, tipo, tudo. Quando eu penso em comprar alguma coisa de tecnologia, penso no meu avô. Meu avô já tá querendo comprar isso aqui, uma caixinha de som, esse negócio de ouvir música mesmo, uma coisa muito dele. Eu penso nele o tempo inteiro, qualquer coisa que eu faço, pensando nele. Acho que a família inteira, né? Aí fico com saudades, assim. Mas é louco que pra mim, às vezes, eu acho que eu vou conversar com ele daqui a pouco, assim. Era tão grande a convivência, as trocas, que pra mim ainda parece que vai dar pra encontrar, sabe? Não parece, assim, que acabou. Era um super pai, faz muita falta. Faz falta para a comunicação ele, eu acho que ele era muito inteligente, hoje tem tanta gente inteligente como ele era. Faz muita falta, eu sinto muita falta dele e todo dia eu rezo por ele, todo dia. Ele foi um homem maravilhoso, tanto marido, pai, avô, tudo, ele pensou em tudo. Eu vou falar mais, até morrendo ele falou para mim, eu tô morrendo. E eu menti para ele, que isso foi muito chato. Eu falei, não, bem, eu tô levando você para casa. Qual é o legado de um homem capaz de transformar a comunicação, influenciar gerações e construir um dos maiores grupos de mídia do Brasil? A gente tem que olhar para frente e verificar que ficou um legado. O seu Tuta é uma daquelas pessoas que vai poder, que a gente, né, pode dar esse depoimento, não passou em vão, não viveu em vão, contribuiu muito com a comunicação brasileira, deixou seu nome marcado na história. Está deixando um legado enorme para todos nós, com toda a sua história. E a gente escutando aqui os depoimentos, né, não só essa história tão bonita de contribuição para o jornalismo, para a rádio, mas como pessoa, né? Uma pessoa generosa, que até o apelido, né? O seu Tuta, demonstra muito dessa forma como ele sempre foi tão carinhoso e tão atencioso com todo mundo. E como ele dizia sempre, né? Ninguém faz sucesso sozinho, acho que é a frase que mais marca a todos nós. Mas só que o cara é bom para aquilo. A gente não nasce para algumas coisas, entende? É isso aí. Eu sou um cara criador. Isso aí parece bem palavrão. Você fala, o cara tá com a máscara, o cara falou que é criador, que ele cria. Mas não é isso aí. É que se você não ficar pensando nos programas, você vê que na televisão, quando eu trabalhei, praticamente todos os programas de grande sucesso eu criava. É como eu falei, criava, mas isso não quer dizer que o programa fosse. Futebol hoje, esses cortes de câmera pra galera, isso começou com o seu Tuta, na época já da TV Record. Esses cortes que ele pegava na galera, que tem, isso é um legado dele. Eles vieram. O plantão esportivo. Plantão esportivo, não existia plantão esportivo. Isso é um legado que o seu Tuta deixou. Ele inventou de ter o plantão esportivo na rádio. Então, ele deixou muita coisa. Se eu for falar aqui, mas ele era além do tempo. Eu acho que é um legado de muita honestidade com que ele pregou a vida inteira, né? O seu Tuta foi um homem da comunicação, né? Eu acho que esse grande legado que ele deixa, ao ver o que o Grupo Jovem Pan se tornou nos dias de hoje, né? Eu acho que é um pouco essa credibilidade. É uma credibilidade que foi construída ao longo de mais de 60 anos, né? Ao longo de todo esse período. Então, eu acho que a grande marca do seu Tuta é a credibilidade, o cuidado com a notícia, o respeito com, antes ouvinte, hoje também telespectador. Acho que ele tinha muito esse cuidado com a credibilidade. Então ele era um cara que, sabe, hoje como é que diria, gestão de pessoas, né? Ele já fazia isso com muita facilidade, né? E abria um leque de oportunidades para todo mundo. E era um cara muito sério no que fazia e no que prometia, né?
E o legado dele como pessoa é só olhar, né? É um legado incrível. E como empreendedor, como empresário, é um negócio extraordinário. Você fala em comunicação hoje, você fala em algumas pessoas, né? Silvio Santos, seu Tuta, Roberto Marinho, o nível é esse, né? Então é muito alto. E tudo que é feito aqui hoje, né? Embora seja muito moderno, mas o básico é ele é um tipo de um Beethoven, de um Mozart, né? Você chega num músico hoje e fala assim, você conhece Mozart, conhece Beethoven? O cara talvez fale assim, não conheço, mas ele toca isso todo dia, entendeu? Porque está lá, é o legado que o cara deixou. O legado dele tem muito a ver com o que ele escolheu para pôr de título no livro dele. Ninguém faz sucesso sozinho, ele nunca fez sozinho. E cada pessoa que fez com ele fez essa pessoa saber que ela fez parte, que ela foi importante. Então, cada uma dessas pessoas tem um pouquinho desse legado, porque quando você aprende assim, você trabalha assim, né? Você faz assim também para os outros. E uma coisa que ele ensinou, que acho que é a mais importante, é ser honesto e ter caráter. É uma coisa que a Jovem Pan é. A Jovem Pan é muito honesta. Há 84 anos, muito honesta, e a gente segue na mesma linha do meu pai, do meu avô, que fizeram isso, da gente ser muito honesto e compromisso com o ouvinte, compromisso com o telespectador, de falar a verdade. Eu acho que isso é um ponto muito importante da Jovem Pan. E a gente aqui, na nossa gestão, a gente pôs opinião na TV. Também não tinha. O Jornal Nacional não tinha opinião. Ele contava as coisas, mas não tinha opinião. Eu acho que a gente fez o jornalismo opinativo. Hoje as emissoras têm já comentaristas, mudou bastante. Onde vai a Jovem Pan, vai o resto. Ele construía para baixo. E isso que fez essa empresa ter 80 anos e tá sólida até hoje, com tanta credibilidade. Porque ele fazia... Tem um discurso que eu brinco, que eu falo, que é 2 pessoas plantam um bambu cresce gigantesco e todo mundo aplaude, olha que lindo. E o outro bambu tá pequenininho, mas na hora da ventania, o bambu grande cai, porque ele não tem raiz. E o que ele criou, tudo que ele criou hoje é sólido e sustenta até as novas gerações, porque ele fazia com raiz, ele fazia para baixo, não fazia para os outros, ele fazia pelo que ele acreditava. Um lema e uma marca, um ensinamento que ainda ecoa em cada programa, cada transmissão e em cada profissional que passou pela Jovem Pan. O Paulo Machado já falava, né? Que é o pai dele, já falava. Quem disser que faz alguma coisa sozinha tá mentindo. Aí o seu Tuta, ninguém faz sucesso sozinho. Obrigado, seu Tuti. Ninguém faz sucesso sozinho. É isso. E esse título do livro, que é um sucesso, acompanhou o seu Tuta a vida toda. Era comum ele falar isso pra gente ouvir. Ninguém faz sucesso sozinho. Seu Tuta, como o senhor bem disse, ninguém faz sucesso sozinho. Acho que tudo isso que a Jovem Pan é hoje deve muito ao senhor. Essa frase, ela abrange tudo, né? Ninguém faz sucesso sozinho. É verdade. Essa é uma frase verdadeira do seu Tuta. Mas ele era o cara que puxava a frase, né? Nós é que corríamos atrás para ajudá-lo a não fazer sucesso sozinho, como ele fez tantas vezes. Eu acho que, por mais que seja um clichê a gente falar isso, mas o título do livro dele, Ninguém Faz Sucesso Sozinho, é uma frase emblemática que está aqui na porta da Jovem Pan. Porque a gente sabe, isso aqui é uma equipe, isso daqui é um grupo, e ninguém faz nada sozinho. Você vê a humildade dele? Ele fez um livro, lançou, e o livro se chama Ninguém Faz Sucesso Sozinho, que é uma lição para todos nós. Ninguém faz sucesso sozinho. Ele tem razão, ninguém faz. Ele não fez, eu não faço. E assim, é uma humildade isso, né? Isso é uma coisa também. Nunca perder essa perspectiva, assim, que é todo mundo igual, que, sabe, começa aqui, termina ali e no fim todos somos iguais, assim. Eu acho que é isso. Eu acho que muito do que eu falei é o que essa frase carrega, né? Acho que de escola, de pessoa, de acreditar em quem está do seu lado. E no final é isso. A gente não faz nada sozinho, muito menos sucesso. Então ninguém faz sucesso sozinho mesmo. Ele falou, vou pôr o nome de Ninguém Faz Sucesso Sozinho. Eu falei, muito bom, porque é verdade isso. Ninguém faz sucesso sozinho.
a frase do meu pai que ficou marcada, que é a capa do livro, é ninguém faz sucesso sozinho. E é verdade, a Jovem Pan hoje tem 500 funcionários e ninguém faz sucesso sozinho. Se não fossem nossos funcionários, essa coisa não ia andar mesmo. Ninguém faz sucesso sozinho, fato. Porque ninguém faz sucesso sozinho. Seu Tuta deixou princípios inegociáveis, caminhos a serem seguidos e a certeza de que a comunicação é construída por pessoas. O nome Antônio Augusto Amaral de Carvalho segue vivo, presente e pulsante em cada canto da Jovem Pan. O documento Jovem Pan fica por aqui. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.